tem alguém que está aqui dentro de casa, né? Porque o jornal é o nosso parquinho, né, Naka? Sim, definitivamente. Dentro de casa, aqui na sala de casa, me esperando, para a gente poder falar de economia. E aí, Fernando Nakagawa? Boa noite, Elisa. Tudo bem com você? Tudo bem. Que bom tê-lo aqui em nosso estúdio, ainda mais para a gente falar de taxa de desemprego no Brasil, que recuou para 8,9% em agosto. É o menor nível desde 2015. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE e o Naka vai trazer para a gente os dados. Queremos já saber, porque é sempre um brinde, uma vitória, a gente tem um número como esse, né? Ótima notícia e mostra como o mercado de trabalho, a gente falou aqui no Expresso ontem sobre isso, como o mercado de trabalho está resiliente, como dizem os economistas, ou seja, está firme. As empresas estão conseguindo gerar emprego. Ufa, o número, isso é ótimo, é a grande notícia, porque o que a gente precisa depois de um momento de crise como o que a gente viveu, é que as empresas tenham confiança para contratar mais gente, as pessoas tenham emprego, tenham renda para continuar consumindo e assim a roda da economia vai girando. Gira, exatamente. A gente separou uns números para mostrar a evolução deste indicador, que tem um comportamento super interessante. Logo que a pandemia chegou, a gente teve um desemprego de quase 15%. Foi o pior momento da história, exatamente, no primeiro ano da pandemia. Mas desde o ano passado, esse indicador tem caído sistematicamente. Agora estamos com 8,9%. O mês anterior estava em 9,1%. Veio exatamente dentro da expectativa dos economistas. Então, melhorou muito na comparação com o que a gente tinha 2 anos antes, mas pode estar melhor porque lá em 2013 nós tivemos o menor desemprego da história de 6,3%. E aí tem uns dados interessantes. Atualmente a gente tem 9,7 milhões de brasileiros sem emprego em busca de um trabalho e 99 milhões de brasileiros ocupados. Este número de quase 100 milhões de brasileiros com alguma ocupação, Elisa, é recorde. Nunca houve tanta gente ocupada, é uma ótima notícia. Mas aqui no número de desempregados a gente já teve uma situação bem melhor. Por exemplo, já tivemos 6 milhões e 400 mil desempregados, ou seja, dá para melhorar este indicador. Por isso, exatamente. Se a economia continuar crescendo, a gente melhora esse indicador. E o rendimento médio do brasileiro agora nesta pesquisa, em agosto, R$ 2.713. Este é um indicador importante porque mostra alguma recuperação na margem, ou seja, na comparação mês contra mês, mas ainda está estacionadinho na comparação com agosto do ano passado. O salário foi muito prejudicado na pandemia. Então, aqui é um item que ainda precisa de muita recuperação. Não voltamos ainda no salário, na renda média, ao que tínhamos antes da pandemia. Mas o fato é, a gente tem mais vagas sendo criadas, ainda que elas tenham uma qualidade um pouco pior. Tem mais gente informal, por exemplo. A gente está falando de gente com carteira assinada ou aquela qualidade que é o pessoal que está em busca de uma estabilidade? As vagas novas estão sendo lideradas pelas informais, ou seja, aquelas que não têm carteira assinada. Tem vaga com carteira assinada também, mas o crescimento está sendo principalmente entre os informais. O pessoal que trabalha por conta própria, por exemplo, ou que está trabalhando numa empresa, mas não tem registro em carteira. Ou seja, é uma vaga, é um emprego, é uma boa notícia, mas poderia ser melhor. Está pagando as contas, não está passando fome. Isso já é algo para a gente poder celebrar essa redução. Mas a gente torce que as condições de trabalho melhorem, né? Porque as pessoas dormem mais tranquilas ali com a cabeça no travesseiro, com a carteira assinada e a estabilidade. Naka, obrigada, viu? Por enquanto, por ter estado com a gente aqui no Expresso.